aqui, Senhor, eis-me aqui, para brilhar a luz de Cristo através de mim. Me coloco na dependência do Senhor. E aqui na Refrigério a gente também aprende muitas coisas, né? 3 coisas a gente já aprendeu aqui. Que primeiro a gente recebe, fala comigo, uma informação. Segundo, uma revelação. E terceiro, uma aplicação. Então, através de mim, vocês vão receber uma... Através do Espírito Santo, vocês vão receber uma... E através de vocês vão fazer uma... Então, você está entendendo, né, irmãos? Você está entendendo, né? Primeiro, você recebe a informação, que é o quê? O ensino aqui da palavra. Você está recebendo uma informação aqui. Aí o Espírito Santo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vem e nos traz a revelação. Fiz o meu papel. O Espírito Santo fez o papel dele. Agora falta você fazer o seu. Quando você sair daquela porta para fora, já não é mais comigo. Já não é mais com o Espírito Santo. Ele pode até te ajudar, porque ele é o nosso ajudador. Nós temos aprendido muito isso nos estudos do livro de Atos aqui. Ele é nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso intercessor. Ele é uma pessoa, ele está conosco. Mas daquela porta para fora, fala comigo, sou eu que tenho que aplicar. Aí fala para a pessoa que está de seu lado com muito carinho, você que tem que aplicar. Porque se não aplicar, o que vai adiantar, irmãos? Fala comigo, nada. De nada adianta se você vier aqui. Irmãos, isso me confronta muito. Porque é a verdade, nua e crua. Se você vier aqui, ouvir a palavra, receber a palavra, acessar a palavra, mas não aplicar a palavra, não vai adiantar de nada. Você vai estar sendo um religioso, cumprindo um ritual. E nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos nesse mundo, igreja, para brincadeira, não. Deus nos escolheu para um propósito, que é transbordar aquilo que nós estamos recebendo aqui, lá fora. É lá fora, é na nossa casa, é no meio da nossa família, é no meio da nossa parentela. É colocar em prática, em ação, aquilo que nós estamos recebendo de informação aqui. Aquilo que nós estamos recebendo de informação, aquilo que o Espírito Santo está nos dando de revelação, é para a nossa, fala comigo, aplicação. Amém, irmãos? Entenderam? Então, hoje nós vamos aprender, hoje nós vamos obter informações de um homem que para nós é como um exemplo, é como um modelo de vida com Deus. Não somente a sua vida, mas vida com Deus. Esse homem se chama, fala comigo, Davi. Eu sei que muitos já conhecem a história de Davi. Eu sei que muitos já ouviram pregações sobre Davi. Mas eu entendo que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E a cada dia ela se renova e com cada um de nós ela fala de uma maneira diferente. Eu vou ler o texto, vou trazer as informações, o Espírito Santo vai trazer as revelações, mas na hora que você for ler, você for fazer o seu devocional ali, a sua leitura, o Espírito Santo vai falar com você também de uma forma diferente. Talvez vai te fazer lembrar do que você ouviu aqui, ou talvez vai te trazer mais ainda revelações. Uau, a pastora não falou sobre isso, mas o Espírito Santo está me falando sobre isso. Então é porque você tem que aplicar. Exatamente. Então, Davi
Davi foi um homem, um jovem escolhido por Deus para se tornar um grande rei. Davi passou por muitas coisas na vida dele, no ministério dele, no propósito, até que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele, foi um processo. E no meio da caminhada dele, a gente sabe que ele matou urso, ele matou leão, ele matou gigantes, ele foi um guerreiro poderoso, ele fez grandes coisas para o Senhor. Davi foi um homem de desertos, que viveu grandes perseguições, grandes provações, grandes perdas também. Pecou, é ou não é verdade? Pecou contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a autoridade de Deus, pecou contra Deus, mas algo de interessante é que Davi se arrependeu. Davi se arrependeu dos seus pecados, Davi pediu perdão a Deus, se consertou diante de Deus, viveu consequências? Sim, com certeza. Consequências essas terríveis, horríveis, trágicas. Mas ele havia plantado, então não teria como colher algo diferente. Mas quando ele entendeu que a partir de determinado momento ele poderia plantar coisas melhores, aí ele passou também a colher coisas melhores e maiores. Um homem conhecido segundo o coração de Deus. Um homem que sabia entrar e sair da presença de Deus. Então, um homem vivido, um homem de experiências, um homem que sabia em toda e qualquer situação buscar a presença de Deus. Porque ele entendeu que o mais importante na vida dele, o que ele tinha que ter de mais importante, não era cargos, não era títulos, não era esposas, não era filhos, não era coroa, não era vitória em meio às guerras, não. Ele entendeu, ele tinha ciência de que o que ele mais precioso, de mais importante que ele tinha que ter na vida dele, independente de qualquer coisa, era a presença de Deus na vida dele. Ele buscava a presença de Deus. Ele buscava relacionamento com Deus. Ele buscava ter intimidade com Deus. E nos dias de hoje, é o que nós mais negligenciamos. É o que nós mais procrastinamos. Estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, ter intimidade com o nosso Deus, nos arrependermos diante de Deus, reconhecermos os nossos pecados perante Deus e mais, pedirmos perdão a Deus. É o que nós mais negligenciamos, mas a gente precisa ter a pessoa do rei Davi como um exemplo, como um testemunho, como uma referência, como uma inspiração para pecar? Não, claro que não. Mas para quando pecarmos, nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus e buscarmos ainda mais a presença de Deus, voltarmos para Deus. Há um versículo da palavra de Deus, do profeta Isaías, capítulo 55. Não precisa abrir ainda a sua Bíblia. Se puder acompanhar comigo, eu estou hoje na versão King James. Até a Bíblia emprestada do pastor eu peguei hoje. Eu amei essa versão. Na verdade, a gente tem, não sei nem quantas, acho que mais de 20 Bíblias lá em casa. Aí a gente vai estudando e olhando as versões.
E eu amei essa versão desse texto aqui, que a gente vai estar buscando informação e revelação para a gente poder gerar uma aplicação. Amém? Então, hoje eu estou na King James. E Isaías 55, versículo 6, Ed. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Procurai a Yahvé, enquanto é possível encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto, está próximo. Em outras versões também diz, que é a que é mais tradicional e que a gente entende, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Irmãos, nos dias de hoje que nós estamos vivendo, o que nós mais precisamos fazer em todo momento é buscar ao Senhor. Porque se eu perguntar para você, Davi foi um homem de deserto, Davi foi um homem de guerras, Davi foi um homem de perseguições, Davi foi um homem de muita provação, de muita rejeição, de muita tribulação. Qual é o deserto que você está enfrentando hoje? Quais são as lutas e guerras que você está enfrentando hoje? Quais são as perseguições que você tem vivido hoje? As provações que você tem passado na sua caminhada com Cristo. O que você tem vivido nos dias de hoje? Tem te levado a buscar ainda mais ao Senhor? Ou tem te afastado do Senhor? É aquela típica frase, né? Ah, não, depois eu busco. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, amanhã eu oro. Ah, não, amanhã eu faço esse jejum. Ah, não, amanhã eu leio essa palavra. Irmãos, eu quero te dizer algo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você pode dizer isso para você mesmo. Diga isso para você mesmo. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Agora você pode dizer aí para essa pessoa gentilmente. Diga para ele, diga para ela. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, não. Não negligencia, não procrastina. Não seja irresponsável com Deus e com você mesmo, com a sua casa. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. O que a gente entende com isso? Que chegará um momento em que nós não, está repreendido em nome de Jesus. Mas chegará um momento em que pessoas irão buscá-lo e não vão encontrá-lo. Chegará o dia em que se invocará o nome do Senhor e ele não vai estar perto. Olha quão privilegiado nós somos, igreja. Deus está próximo, Deus está perto, Deus está possível a nós, Ele está disponível a nós. Então busca hoje, faça o que você tiver que fazer hoje, porque talvez amanhã será tarde demais. Busque hoje, faça hoje, não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Se é para orar, ore hoje. Se é para buscar, busque hoje. Se é para clamar o nome do Senhor, clame hoje. Ele está perto. Ele não é um Deus de longe, ele é um Deus de perto. Ele é um Deus de perto. E Davi, o salmista Davi, ele entendeu isso. Ele aprendeu isso. Ele tinha essa convicção de que ele tinha um Deus, fala comigo, presente, não ausente. Deus não está ausente em meio ao seu deserto. Muito pelo contrário. Há uma frase que diz que o deserto é a especialidade de Deus, porque é onde Ele mais age, é onde mais a gente vê milagre, é onde a gente mais vê o agir de Deus, o mover, o cuidado de Deus. Então, Ele está com você no deserto que você está enfrentando. Ele está com você na luta que você está enfrentando. Pastora, mas eu não estou vendo. Busca mais. O que a palavra diz? Pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede,
E todo o que busca. E aquele que bate, a porta se abre. O que busca, encontra. Então receba essa palavra sobre a sua vida. Procurai, procura, porque quem procura acha. Quem procura encontra. É possível encontrá-lo. Ele está próximo, ele está perto. E Davi, ele sabia disso. Deus está com você. Deus está com você. Independente do que você está vivendo, do que você está passando, Deus está com você. Mas nós precisamos fazer assim como Davi fez. Ansiar por essa busca. Nós precisamos anelar pela presença de Deus. O salmista, ele diz assim que como a corça anseia pelas águas, como o animal precisa das águas, assim a minha alma anseia por ti, assim a minha alma suspira por ti. A nossa alma, ela precisa desejar Deus mais do que tudo. Tem que ser uma prioridade na nossa vida. A palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 6, versículo 33... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em segundo lugar? Em terceiro lugar? Deixar para amanhã? Deixar para depois? Deixar para quando você tiver tempo? Não. Buscai, pois, em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que estar em evidência na sua vida, na sua casa, na sua família. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida hoje. Olha o quão é importante buscar a presença de Deus. Davi viveu tantas coisas. E o exemplo que eu quero trazer para nós hoje, a história, um pedacinho apenas, né? Um capítulo, na verdade, de toda a história de Davi, é realmente quando ele estava num deserto. Porque no deserto, irmãos, muitas vezes, ao invés da gente buscar, ao invés da gente procurar, sim, tem muita gente que só em meio às lutas que dobra. Só em meio às lutas que ora. Só em meio às lutas, o trem tem que estar difícil pra caramba para a pessoa poder buscar. Deus tem as maneiras dele de agir. Mas, na grande maioria das vezes, no deserto a gente reclama, a gente murmura, a gente espragueja, a gente não aceita. A gente sempre pensa que é o inimigo, que é o diabo que está fazendo, que está agindo, é ou não é? Deus também age no deserto. Deus nos leva ao deserto para provar aquilo que está no nosso coração. Assim como levou Abraão. Abraão, vocês acham que ele andou por onde? Com a lenha e o seu filho Isaque para o sacrifício. Aí, num determinado momento... E era Deus provando aquilo que estava no coração de Abraão. Deus queria o seu filho? Não. Deus queria Abraão. Deus quer o seu coração. Deus quer saber aquilo que está no seu coração, a sua fidelidade para com Deus. Abraão provou a sua fidelidade diante de Deus, ele foi até o fim. A fé dele era tão grande, por isso ele é conhecido como o pai da fé. Abraão, ele tinha uma convicção tão grande, uma fé tão sobrenatural, que ele tinha certeza que em meio às cinzas, em meio ao sacrifício de Isaque, Deus podia ressuscitar Isaque, Deus podia trazer Isaque à vida, Deus podia trazer Isaque à forma humana novamente. Que homem de fé! Mas quem que ele estava buscando? A Deus. Obedecendo a Deus. Entregando verdadeiramente o seu coração a Deus. E Deus testificou isso
do coração de Abraão e proveu o cordeiro para o sacrifício. Proveu o cordeiro para o holocausto. Às vezes Deus te pede coisas para provar aquilo que está no seu coração. Às vezes, na grande maioria das vezes, Deus te leva a situações difíceis para provar a sua fé. Em meio às tribulações, em meio às dificuldades, como eu sempre digo, quem me conhece sabe o que eu falo. Como é que você está, pastora? Como é que é? Rompendo em fé. É o tema da minha vida. Desde quando eu conheci a Cristo. Desde quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. Já vivi deserto, eu sei que é deserto. Eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é peleja, eu sei o que é luta, eu sei o que é perseguição, eu sei o que é provação, eu sei o que é rejeição. Ah, irmãos, eu sei. Mas eu sigo na minha caminhada com Cristo, rompendo em fé. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Deus, Ele é todo poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Às vezes Ele nos leva no deserto. E como está o nosso coração? E como está o seu coração? Deixando para depois, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Hã? Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Quem tem que levar a nossa vida, quem tem que conduzir a nossa vida, o barco da nossa vida, é Jesus, é quem tem que estar no leme. É Deus, é quem tem que estar no leme, na direção, na condução da nossa vida. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos que ter isso em mente, que nós precisamos primeiro buscar ao Senhor, enquanto nós podemos achá-lo. Invocar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, enquanto Ele está perto, enquanto Ele está próximo. Usufrua disso. Toma posse disso. Davi, agora você pode abrir a sua Bíblia comigo, no Salmos de número 63. Davi aqui estava passando por um deserto, sendo perseguido. Ele sabe o que é ser perseguido por rei, porque ele foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul queria por tudo dar fim, né, dar cabo da sua vida. E ele também, num determinado momento da vida dele, foi perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Uau! Davi sabe o que é enfrentar os de longe e os de perto. Eita, Deus poderoso. Davi estava aqui no deserto de Judá. Aí olha o que a palavra de Deus nos diz. Se puder acompanhar comigo ali, nós vamos acompanhar numa versão só, que é a King James. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença. Numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, para me embebeder do Teu poder e da Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal, fiel e misericordioso. Por isso, os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu Te bendirei. E erguerei meus braços, invocando o Teu nome, como no rico banquete. Assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios Te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de Ti, e meditarei sobre a Tua bondade.
Por quê? Minha alma a ti se une, e a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. A espada os ferirá e se tornarão o quê? Pasto para os chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão todavia. As bocas dos mentirosos serão o quê? Serão lacradas. Assim como Deus fez os leões jejuarem ali, fechou a boca dos leões quando Daniel estava ali na cova. Esse Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aqui Davi já era ungido rei, já estava no exercício, porém fugindo num deserto, mas na presença de quem ele estava? Na presença de Deus, buscando a Deus. Olha quantas coisas nós podemos aprender com o rei Davi nesse momento. No momento de, fala comigo, deserto. É no momento de deserto. Não é no momento da alegria, da vitória. Não. É bom louvar a Deus no momento de vitória. É maravilhoso. É poderoso. Mas é nesses momentos aonde a gente mais vive experiências com o Senhor. Mais vive experiências sobrenaturais com o Senhor. Então Davi aqui, ele poderia deixar para depois, se ele estava fugindo, ele estava no deserto fugindo. Ele poderia deixar, não, depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu busco, depois eu faço. Não! O salmista aqui começa adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele começa aqui dizendo que a alma dele está anelando, desejando pelo refrigério da presença de Deus. Antes da gente entrar aqui nas informações que eu trouxe para nós nesta noite, eu gostaria de ler o texto base da refrigério. Por isso que eu gostei dessa versão. Quando ele diz assim: todo o meu ser anela pelo refrigério da tua presença. Porque Atos, projeta para nós, por favor, Ed. Atos capítulo 3, versos 19 e 20, é o texto base da refrigério. De que forma que nós usufruímos desse refrigério? Olha só o que diz. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e envie Ele, o Cristo, que já vos foi previamente designado. Quem? Quem? Jesus. Esse refrigério que a nossa alma busca só vem pela presença do Senhor. Só vem através de Jesus. Mas quais as atitudes nós precisamos ter? Aqui Davi teve. Buscou o quê? Arrependimento. Buscou o quê? Perdão de pecados. Buscou o quê? Conversão verdadeira e genuína. Buscou o quê? A presença de Deus. É Deus é quem traz, é a presença do Senhor é quem traz esse refrigério para a nossa alma, para a nossa vida. E ele vai aqui no Salmos de número 63 nos ensinar como nós devemos buscar por essa presença de Deus. Em meio ao, fala comigo, deserto. Em meio ao deserto. Como nós devemos buscar ao Senhor? A palavra de Deus aqui, ele está nos dizendo ansiosamente. Olha só, ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água.
de uma forma ansiosa, de uma forma necessitada, de uma forma totalmente entregue, com sede da presença de Deus. Quantos estão aqui nessa noite com sede pela presença dEle? O nosso coração precisa ter sede pela presença dEle, ter sede, ter fome. Só nos momentos difíceis? Não. Em todos os momentos da nossa vida, desde o romper do dia. Olha o que ele fala: dia e noite eu te busco. A ti eu busco dia e noite. E com toda a confiança do nosso coração. Olha o que está escrito no versículo 8 aí, acompanha comigo. Minha alma a ti se une, tua destra me sustenta. Olha a confiança do salmista. Olha que poeta lindo, maravilhoso, que poema, perdão, lindo e maravilhoso que o salmista nos traz. A minha alma se une. Nós precisamos estar unidos com Cristo. É isso que Ele deseja de nós. Buscarmos ao Senhor, unicamente ao nosso Deus. Por quê? A sua mão nos sustenta. O nosso sustento só está nele, igreja. Muitas vezes nós buscamos em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas. A gente procura no mundo mesmo, lá fora, em tantos lugares, quando na verdade a gente precisa buscar com confiança o nosso Deus. Só Ele pode suprir o anseio do nosso coração, o desejo do nosso coração, o vazio que muitas vezes nos acomete. Só Ele pode preencher. Então, como devemos buscar ao Senhor? Fala comigo. Ansiosamente, dia e noite, e com toda a confiança. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Porque quem é inteligente faz pergunta. Amém? Cadê o Natanael para me chamar de humilde? São 4 perguntas que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite. A primeira delas é como devemos buscar ao Senhor. A segunda delas é onde devemos buscá-lo. Aí no versículo 2, acompanha comigo aí. Versículo 2 diz assim: recordo-me dos dias em que te contemplei na igreja. Eu sei que muitos não têm condições, talvez físicas, talvez emocionais, de estar presente na igreja. Eu entendo que muitas pessoas têm justificativas plausíveis para não estar presente na igreja. Mas olha o que o salmista diz, ele está lembrando. Porque ele tinha prazer em estar na igreja, em estar no santuário, em estar na presença do Senhor. Então, qual é o local? O primeiro dele que ele nos fala, no santuário. Para nós, na nossa linguagem hoje, é o que, irmãos? O apóstolo Paulo também nos aconselha para não deixarmos de congregarmos. Não podemos deixar de congregar, porque eu entendo, irmãos, que quando a igreja se reúne, quando os irmãos, nós estamos aqui reunidos, aqui nesse local, nesse ambiente, eu entendo que é uma atmosfera totalmente diferente. É ou não é verdade? É diferente. É uma chama aqui, uma chama ali, outra chama lá, outra chama acolá. Quando de repente há um fogo entre nós e o Espírito Santo se move de uma forma sobrenatural no nosso meio. E ali a gente se edifica, ali a gente se une em oração, num propósito, numa unidade. É importante buscar a Deus em casa, com certeza. Na sua intimidade, claro. No seu quarto de guerra,
No seu secreto, sim, com certeza. Mas a gente se fortalece aqui, ouvindo a palavra de Deus, na igreja. Então você que pode, você que está nos ouvindo aí através dessa transmissão, você que pode estar na igreja, irmãos, esteja presente na igreja. Nós somos muito privilegiados, irmãos. Hoje sabia que tem gente se reunindo em cavernas, em buracos, para ouvir a presença, para ouvir a palavra de Deus. Hoje tem pessoas escondidas para ouvir a palavra de Deus. Se reúnem e nós não, nós temos liberdade. A gente entra e sai a hora que a gente quer. Aqui está aberto. Irmãos, nós somos muito privilegiados, irmãos. O poder e a glória de Deus que Deus deseja manifestar é a mesma que Ele manifestou lá na igreja primitiva. Livro de Atos. Foi muito importante esse estudo de Atos. Foi maravilhoso. Porque foi numa casa, foi numa reunião. Foi num momento como esse, aonde o Espírito Santo de Deus veio, Ele soprou e Ele se manifestou de uma forma sobrenatural na vida de todos os que estavam presentes. Deus deseja hoje manifestar a sua glória entre nós. Entre nós, assim como foi na igreja primitiva. Como diz a Renata, está ali, ministrou, a Renata Fortunata aqui, ministrou para nós. Eu amei quando ela disse que a igreja primitiva, ela continua em nós, ela não terminou, ela não acabou. Não foi só para aquele tempo, como tantos outros ministraram aqui palavras extraordinárias, trouxeram informações preciosas, que se a gente colocar em prática, irmãos, a gente muda o mundo lá fora. A gente muda a realidade da nossa casa. A gente muda a realidade da nossa família. Eu creio. Então, aonde nós devemos buscá-lo? Fala comigo, no santuário. E conforme eu falei também, na palavra de Deus, Salmos de número 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Buscar a Deus aonde? Na palavra. Quando você ora a Deus, você fala com Deus. Mas quando você lê a sua palavra, a palavra de Deus, aí é Ele falando com você. Por isso que é importante. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não ouço Deus, eu busco e não ouço Deus. Aqui. Deus fala conosco através da sua palavra, basta a gente abrir. O negócio é que a gente deixa para depois. A gente deixa para amanhã. A gente procrastina. Fala misericórdia, esse demônio da procrastinação vai sair da nossa vida hoje. É demônio, né? É espiritual, gente, não é normal. A procrastinação não é normal. Eu sei porque eu já vivi isso. Já deixei para fazer coisas depois. E esse depois me gerou uma agonia. Quem já ficou assim? Uma agonia, uma angústia, um remorso. Por que eu não fiz ontem? Caramba, por que eu não fiz na hora que eu tinha que fazer? Por que eu não li quando eu tinha que ler? Por que eu não orei quando eu tinha que orar? Lá em casa a gente tem um princípio de que quando alguém pede uma oração, liga, ou então manda uma mensagem, nós pode até não falar com essa pessoa no momento, mas a gente já dobra o joelho e ora. Não deixa para depois não, sabe por quê? Infelizmente, hoje em dia a gente corre um grande risco de esquecer. Infelizmente. Eu não sei se por causa desse acúmulo de atividades, dessa correria do dia a dia, dessa quantidade de informações que a gente recebe, né? Tanta coisa. A mente da gente tem vezes que está tão assim, cheia de tanta coisa, uma batalha na mente, um campo de batalha. E, infelizmente, é normal, infelizmente, hoje em dia, a gente esquece. Então, faça aquilo que você tem para fazer no momento que você tem que fazer. Não deixa para depois, não. Vença a procrastinação na sua vida.
Eu tenho vencido a procrastinação na minha vida. Glória a Deus por isso. Porque eu sei o que é isso. Eu já sofri, eu já perdi muita coisa na minha vida por causa de procrastinação. Procrastinação, preguiça, negligência, irresponsabilidade. A gente passa por isso na nossa caminhada com Cristo. A gente deixa muito a desejar, irmãos. E aonde que vem a mudança? Da onde que vem a transformação? Através de um arrependimento. Remorso não muda ninguém. A gente tem que verdadeiramente se arrepender. Se o remorso tem trabalhado na sua mente, não aceita, rejeita. Confessa seu pecado e deixa. Assim diz a palavra do Senhor, que aquele que confessa e deixa é curado, é perdoado. O perdão, ele tem esse poder de cura, de libertação, de restauração e de transformação na nossa vida. Então, se você tem vivido esses momentos, tem negligenciado a sua busca pelo Senhor, muda hoje. Para que você vai deixar para mudar amanhã? Se você pode fazer isso agora, nesse exato momento. E onde nós devemos buscá-lo também? A sós com Ele. No nosso momento de intimidade com o Senhor, no nosso devocional. Olha o que o salmista diz no versículo 6. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade. Aonde? Que ele fala? No leito. Durante as noites de vigília. Hoje em dia ninguém quer fazer vigília mais, né? Ou você acha que você acordando de madrugada é porque você perdeu o sono mesmo, você está sofrendo de insônia. Tem vezes que é o Espírito Santo mesmo, viu? Ó, vem cá. Vamos ter um momento só nós dois, uma conversinha assim, cara a cara, face a face. Aí você fica, ai, tô num sono, numa preguiça, numa dor de cabeça. Aí você vira para o outro lado para ver se resolve, não resolve nada. Quem já passou por isso? Não resolve nada. Melhor você levantar logo, dobrar seu joelho no chão e falar, fala Deus, fala. Tem hora que você não tem nada para dizer, é porque é só Ele que é para dizer. É porque é só Ele que é para falar. Tem momentos que você quer falar, então fala. Mas busca ter esse momento de intimidade com o Senhor. Um momento só seu. Arruma um canto na sua casa. Nem que seja dentro do banheiro. Eu sei que às vezes tem crianças, né? Tem mães aqui com crianças pequenas. Que eu sei muito bem como é que funciona isso. Você não tem tempo nem de ir no banheiro direito. Mas dá um jeito, irmãos. Faz alguma coisa. Age. Fala assim comigo. Eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu preciso fazer hoje. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo vai acordar essa noite. E não adianta você tomar remédio para dormir também não. E não adianta você fazer chazinho para dormir também não. Estou falando de vocês não, estou falando de mim mesmo, irmãs. Irmãos. Porque tem dia que a gente toma um remedinho para relaxar, para descansar. Eu sou a mulher do chá. Amo chá. Tomo um chazinho de noite. Gosto mais de chá. Mas tem dia que não resolve, não. Tem dia que só o que resolve é a gente levantar mesmo da cama, dobrar nosso joelho no chão e falar, Senhor, eis-me aqui. Pode falar. O que o Senhor quer me falar? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer? O que é pedir perdão? Então tá bom, perdão, Senhor. Você está lembrado naquela hora que eu queria falar com você e você me deu as costas? É tão ruim, né, irmãos, quando alguém dá as costas para nós, não é verdade? Ou só eu que já passei por isso aqui? É horrível. Quando você começa a falar com a pessoa, ela simplesmente te ignora, vira as costas e sai, te deixa falando sozinho. Nossa, misericórdia, eu detesto isso, Senhor da glória. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Quantas vezes nós ignoramos ao Senhor? Quantas vezes nós
deixamos o Senhor falando sozinho. Quantas e quantas vezes nós negligenciamos estar com Ele? Oh, irmãos, bora para a terceira pergunta. Quando devemos buscá-lo? Fala comigo, em todo tempo. É na madrugada, é de dia, é de noite, é em todo tempo. Irmão, Jesus se retirava para orar, o que sobra para nós? Ah, você está duvidando? Projeta para nós aí, por favor, Marcos, capítulo 1, versículo 35. Jesus fez isso, nem foi uma, nem duas, nem três, várias vezes. Várias vezes ele se retirou para estar orando e buscando ao Senhor, buscando ao Pai, de madrugada. Olha lá, às vezes foi bem cedo. A palavra de Deus fala também, em meio à escuridão. Jesus levantou-se, saiu da casa. Aonde que ele estava? Não, e aonde que ele estava? No deserto. Quem lembrou de Davi aqui? Davi não estava no deserto? Jesus foi num lugar deserto, num lugar que não tinha ninguém para atrapalhar ele, num lugar onde não tinha, fala comigo, distrações. E é o que mais nós temos tido no dia de hoje. 24 horas do dia, tem dia que é pouco. Você faz um trem, você faz outro, você corre para um lado, você corre para o outro, e no final do dia tem dia que você pensa assim, cara, eu não fiz nada. Sabe por quê? O principal você deixou de fazer. Olha lá, ó. Em meio à escuridão. Escuridão representa para nós trevas, representa para nós dificuldade. Em meio à escuridão, Jesus se levantou. Diga comigo assim, eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar e ir para um lugar só seu. Jesus teve que sair da casa. Eu não sei se você vai ter que sair da casa e ir para o quintal. Eu não sei se você vai ter que sair da sua cama e ir para a sala. Eu não sei de onde que você vai ter que se deslocar, mas pelo amor de Deus, sai desse lugar de marasmo espiritual. Sai desse lugar de preguiça espiritual. Sai desse lugar de apostasia. Sai desse lugar. Sabe esse lugar que está confortável? Porque cama, oh meu Deus, o tal da cama é confortável, né? Cama é confortável, é um lugar confortável o tal da cama. E tem dia que a gente não quer sair de jeito nenhum. E é nesse dia que você não dorme direito. Aí no outro dia você acorda, assim, você levanta e fala, não dormi nada essa noite. Não sei o que aconteceu. Uai, como assim não sabe o que aconteceu? Se você não sabia o que estava acontecendo, eu vou te falar agora. É o Espírito Santo querendo falar com você e você negligenciou. Você deixou para depois. É só isso que aconteceu. Aí no outro dia você fica mal. Você fica mal-humorado, você fica de cara feia, você não quer conversar com ninguém, quando você conversa, você dá mal resposta nos outros. É ou não é verdade? Não produz nada, não consegue fazer nada. Meu dia hoje não está rendendo. Por quê? Porque de noite o Espírito Santo, Deus quis falar com você e você não quis buscar Ele. Só por isso. Se Jesus se retirou para orar, irmãos, o que sobra para nós? Fala comigo, agir. Então a gente precisa colocar essa palavra em prática, né? Na vigília da noite, Paulo e Silas também, quando estavam presos, açoitados, espraguejados. Precisa ler não, mas está em Atos capítulo 16, versículo 25. Sabe o que eles estavam fazendo? Orando, cantando louvores ao nosso Deus. E os demais companheiros lá da prisão estavam escutando. Então, é no deserto, é na prisão, é na dificuldade, é na prova, é em todo o tempo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Fala comigo, é em todo tempo. Em todo tempo. Mas como que funciona isso, pastora?
irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina. Lá em Efésios ele vai dizer também que a gente ora através das nossas palavras, através das nossas canções, a gente adora a Deus, a gente busca a presença do Senhor através das nossas orações e através também da nossa mente. Aonde que a sua mente está caminhando? Se não é em direção ao Senhor. Para onde que você está deixando sua mente caminhar? Porque há um ditado aí que diz que mente não tem porteira, né? Não tem fim, né? Ela caminha, ela vaga, ela vai longe. Ela não tem freio, né? Enquanto você está pensando num trem, você está pensando no outro. Mas o principal pensamento, como diz uma canção, que de manhã seja o primeiro pensamento, a luz em minha janela. Eu amo essa canção. E é uma verdade que tem que acontecer na nossa vida. Deus tem que ser nosso primeiro pensamento. Eu aprendi algo muito interessante com uma pastora. Ouvindo uma pregação, ela falou assim que ela tinha que fazer o devocional antes do café e orar também antes do café. Só que como ela gosta muito de ler, aí quando era na hora de orar, ela tinha dificuldade. Aí o devocional ficava enorme, a leitura ficava enorme, a oração ficava pequenininha. Aí ela disse que Deus deu uma estratégia para ela. Ela falou assim que, ela na pregação, ela fala assim que quando ela abre o olho, que ela acorda e ela pensa, eu tenho que levantar, ela diz que sai rolando assim da cama, já prostra no chão. Já deita no chão, já ajoelha no chão e o que ela faz primeiro? Ora. Primeiro ela faz a oração dela com Deus. Falei, uau, caramba, eu vou fazer isso. E tem um bom tempo, né, que eu faço isso. Eu já levanto, já prostro meu joelho no chão, tem uma poltrona bem do lado assim, aí eu já prostro lá, já começo a orar, já começo a entregar meu dia na presença do Senhor. Deus, que eu possa fazer um dia excepcional. Senhor, que eu usufrua de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim nesse dia. E que as dificuldades também sejam lições para mim nesse dia. Que eu possa aprender com as lições, porque a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Estratégia que Deus dá para a gente. Aí eu falei, vou pegar, peguei. Recebi e acessei. E faço isso. E é tremendo, irmãos. Quem estiver pegando aí, pode pegar, pode copiar. Porque dica boa é dica? Dica boa é dica? É isso aí, é isso aí. Amanhã de manhã. Só isso aqui que você vai deixar para amanhã, viu? Quando você acordar, você já desce da cama assim, rolando no chão, assim, ó. Cuidado, tá? Para vocês não machucar. Mas já desce assim, ó, dobra o joelho no chão e, não sei, ora o Pai Nosso. Eu amo orar o Pai Nosso. Não tem religião nenhuma nisso, gente. Para de bobeira. Fala, me ajuda. Para de feiura. Uai, não tem religião nisso não. Foi a oração que Jesus nos deixou. E eu já oro o Pai Nosso. Aí eu pulo lá para o Salmo 23, que todo mundo conhece. É ou não é verdade? Tem erro nisso, irmãos? Não tem erro nisso. Aí eu vou para o Salmo 90. Eu amo Salmos, né? Irmãos, se vocês soubessem o poder que tem nos Salmos, toda a Bíblia, é claro. Mas quem já ouviu falar da campanha dos Salmos? Levanta a mão, irmãos. Quem já ouviu falar da campanha dos Salmos? E quem já fez a campanha dos Salmos? Irmãos, é poderoso demais. O que é isso? São 150 Salmos. O 119, você tem que ficar uns 3 dias só nele. Estou brincando. Ele é grande. Ele é muito grande, né? Mas é tremendo demais. Se você ainda não fez, faça. Tem alguns que a gente conhece de cor, né? O Salmo 51, Salmo de confissão, de arrependimento, né? Tem uns que a gente conhece de cor. Tem muitos salmos louvando a Deus. Não são todos feitos pelo salmista Davi, claro que não. Mas se você for estudar, você vai ver o tanto que é tremendo, o tanto que é poderoso. Faz esse compromisso. E aí você vai saber o que é buscar a Deus de verdade. Aonde que você deve buscar, como que você deve buscar, de que forma que você deve buscar. E agora, por que nós devemos buscar? Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que eu devo buscar a Deus? Olha o versículo 5, o que é que nos diz? No Salmos de número 63. Como num rico banquete,
Assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios te louvará a minha boca. Quantos gostariam de viver de uma forma alegre, regozijante no Senhor, com felicidade no coração? Porque a boca fala do que está cheio no nosso coração. Então, por que nós devemos buscar ao Senhor? Porque é só Ele que enche nosso coração de alegria, ninguém mais. Ninguém, não são pessoas, não são lugares, não é trabalho, não é profissão. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário, mas somente Deus pode suprir os desejos, os sentimentos, os anseios, as necessidades da nossa alma. Se o seu coração está triste, só Jesus pode enchê-lo de alegria. É buscando Ele, é na presença dEle. Às vezes você está passando uma luta lascada, ferrenha, terrível, mas você consegue sorrir, você consegue ter uma palavra de ânimo para alguém, você consegue louvar, você consegue dançar na presença do Senhor. Tem dia que está difícil, quando você coloca um hino, você está até quando você vê, você está dançando. Quem que traz isso para você? A presença de Deus. É quando você busca a Deus, é só Ele é que pode encher a nossa vida, encher a nossa casa, encher a nossa família, nos encher de alegria. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso ajudador. O salmista diz aqui que a sua destra me sustenta. É Deus é quem nos segura nas suas mãos poderosas. Mas a gente precisa ir para lá. Achar, encontrar o caminho. Porque é a destra dele é que nos ampara, que nos sustenta. O Salmo 63 serve como um lembrete de que mesmo nos momentos mais difíceis. Pensou num momento bem difícil? Está pensando num momento bem difícil? Ou que você viveu, ou que você está vivendo. É difícil mesmo. Esse Salmo 63, ele é um lembrete para nós, de que quando nos sentimos perdidos em desertos, porque Davi estava num deserto. E às vezes o deserto, o nosso deserto, ele é emocional, ou ele é físico, ou ele é profissional, ou ele é financeiro, ele é na saúde. São tantos desertos que nós enfrentamos, mas o salmista aqui no Salmo 63, ele nos lembra de que por mais perdidos que nós possamos estar, há uma sede tão profunda dentro de nós, que só pode ser saciada por Deus. Só pode ser saciada por Deus. Ele nos mostra aqui que em meio ao deserto, o que não tem no deserto? Alguém falou aí, fala mais alto. O que não tem no deserto? Água. Então o que ele estava tendo lá? Sede. Só que ele tinha sede por água. Ele tinha sede por Deus, irmãos. Em meio aos desertos da nossa vida, essa água física não vai saciar a nossa sede. Somente uma água que flui diretamente do trono de Deus é que pode saciar a nossa sede. É a sede por Deus, a sede pela presença dEle, porque Ele é a única fonte da verdadeira satisfação e refrigério para o nosso coração. Ele é a fonte. Busca nele. Busca beber dele. O que ele disse para a mulher samaritana lá no poço? Que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, ela nunca mais teria sede. A gente tem sede de água natural. Às vezes a gente tem sede de muitas coisas. E a gente fica buscando em tantas outras coisas uma fuga. Um plano B. Com Deus não tem fuga. Com Deus não tem plano B.
Tem hora que você busca se refugiar em algo ou em alguém, em alguma coisa, mas não adianta. O vazio continua lá. A sede continua lá. Quantos já prestaram atenção naquela canção que a gente diz assim, fere o meu coração? Com o quê? Fere o meu coração com uma ferida, primeiro, de fome por ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por ti. Porque nós, pela nossa própria vontade, a gente busca essa água aqui, ó. Por que eu estou bebendo agora? Porque minha garganta está seca. Mas só vai resolver aqui. E aqui. Não resolve nada. Só quem pode resolver é a água que vem do trono de Deus. Águas purificadoras, águas que saram, águas que curam, águas que limpam. Quem quer beber dessa água aqui nessa noite? Assim como aquela mulher samaritana ali no poço, que bebeu da água que Cristo deu para ela, ela nunca mais teve sede, ela nunca mais teve que voltar naquele poço para buscar. Deus mudou, Jesus mudou a história da vida dela. Porque no momento certo, ela tinha ido buscar a água natural. Mas quando Jesus se apresenta como uma água viva, rapidamente ela buscou. Ela poderia muito bem ter virado as costas, igual eu falei, que tem muita gente aqui fazendo isso. Ela poderia muito bem ter virado as costas e ido embora. Cara louco, falando de uma água aí, pirou, tá doido. Não foi isso que ela fez. Ela se interessou, dá-me de beber, porque eu tenho sede. Por isso que eu te perguntei, quantos têm sede aqui nessa noite? Para beber dessa água que Cristo tem para derramar sobre nós, porque Ele é a única fonte da verdadeira satisfação e refrigério para o nosso coração. Busca nele. Busca enquanto você pode achar. Busca enquanto você pode encontrar. Fala, é hoje. Eu não vou deixar para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje. Olha só, eu trouxe uma pequena aplicação da minha parte. A sua é você que vai ter que aplicar e busca aí revelação de Deus, né? Busca aí orientação do Espírito Santo de Deus, que de que forma que você vai ter que aplicar essa palavra na sua vida eternamente. Não é só para essa semana, não. Essa palavra não é só para essa semana, não é só para esse mês. Essa palavra é para a sua vida. Em um mundo repleto de distrações, porque é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Você tem 1001 motivos para te distrair. É ou não é verdade? Um pequenininho que está aí na mão ou na bolsa, na carteira de todo mundo. Pequenininho assim, ó. Ele é o que mais tem gerado distrações no mundo de hoje. É o... Se usado de forma errada, infelizmente, vai dar problema. O resultado não vai ser bom. Em um mundo repleto de distrações, o Salmo 63 nos desafia a renovar a nossa sede espiritual e a buscar a Deus de todo o nosso coração. O Salmo 63 nos ensina o valor da adoração em meio às dificuldades, em meio aos desertos da nossa vida. Davi escolheu louvar a Deus em tempos de perseguição e também de solidão. Porque tem momentos da nossa vida que nós nos encontramos totalmente perdidos e sozinhos. Mas o que Davi escolheu fazer? Fala comigo, buscar a Deus. Buscar a presença do Senhor. Em meio às dificuldades, ele toma uma decisão de adorar ao Senhor, de declarar a sua sede, de confessar a sua sede por águas vivas.
Ah, igreja, como Deus é bom, como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. E eu quero convidar você nesse momento a se colocar de pé, para nós buscarmos ainda mais a presença do nosso Deus, porque Ele quer se revelar a mim e a você nesta noite, de uma forma muito especial, de uma forma muito sobrenatural, mas de uma forma muito única. Assim como foi com o salmista Davi. Como nós devemos buscar ao Senhor? Onde nós devemos buscá-lo? E quando nós devemos buscá-lo? E por que nós devemos buscá-lo? Faça essa pergunta para si mesmo. Como eu tenho buscado ao Senhor? Aonde eu tenho buscado ao Senhor? Quando eu tenho buscado ao Senhor? E por que eu devo buscar ao Senhor? Buscai ao Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto Ele está próximo. Buscai enquanto se pode achar. Ele deseja ser encontrado por nós nesta noite. Ele deseja ser encontrado por ti nessa noite. Pastora, mas eu tenho tantas experiências com o Senhor. Hoje será diferente. Faça hoje aquilo que você não fez. Ainda não fez. Porque atitudes diferentes geram resultados diferentes. Se você não está satisfeito com o resultado que você está tendo, muda a sua atitude, muda a sua estratégia, muda o seu modo de buscar, muda o horário de buscar. Se você não está vendo resultado, se não está gerando em você mudança, irmãos, comece com uma atitude. Comece com uma ação. Não deixa para amanhã não. Comece agora. Aquilo que você pode fazer agora. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Ele está esperando a sua atitude. De que forma você vai aplicar esta palavra na sua vida? Eu te trouxe a informação. Muitas informações. O Espírito Santo já nos trouxe a revelação de como que tem que ser, de como que nós temos que fazer através do exemplo do salmista Davi, enfrentando uma perseguição terrível pelo seu próprio filho, outras vezes pelo rei Saul, perseguido, caluniado, invejado, rejeitado, mas escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Assim sou eu e assim é você. Assim somos nós. Nós somos escolhidos por Deus. E nada vai mudar isso. Ele quer ser encontrado por ti nessa noite. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a buscá-lo em oração. Eu não sei se você vai ter que orar baixo, se você vai ter que orar alto, se você vai ter que orar no seu pensamento. Eu te respeito. Aqui você tem liberdade. Não se distraia com quem está do seu lado. Não se distraia com pensamentos que não vão gerar frutos. Deixa essa palavra entrar na sua mente, entrar no seu coração e gerar frutos na sua vida, frutos de bênçãos, porque na presença dele há muitas bênçãos, há muitas maravilhas, há muitos milagres. Deixa essa palavra frutificar na sua vida e no seu coração. Deixa o Espírito Santo se manifestar em você e através de você. Ah, Senhor, nós cremos, Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas.
Talvez a sua oração será essa canção. Pode cantar, não tem problema. Pode cantar. Pode adorar ao Senhor. Pode buscar ao Senhor através de canções. Oh, Senhor. Erga as suas mãos o mais alto que você puder. Levante as suas mãos aos céus e declare isso nesta noite. Oh, Jesus! 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 Precisamos de Ti, Jesus! Oh, Jesus! Nós temos sede de Ti, Jesus! Ansiamos pela Tua presença. Buscamos ao Senhor. De Deus, manifesta a Tua presença, manifesta, Espírito Santo de Deus, em cada vida, em cada coração. Enche corações nesta noite da Tua presença. Derrama água sobre nós nesta noite. Com os seus lábios que Jesus é a única fonte de vida.
Não existe outro. Não existe outra fonte. Ele é o Messias. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Talvez você não tenha buscado ao Senhor como você gostaria. Talvez você tenha se afastado do Senhor ao invés de se aproximar dEle. Reconheça isso nesta noite. Assim como o filho pródigo, ele caiu em si. Ele pensou consigo mesmo que precisava voltar para a casa do seu pai, porque lá tinha provisão, lá tinha cuidado, lá tinha proteção, lá tinha água para ele beber, lá tinha comida para ele comer, lá tinha o afago do seu pai. Talvez você está buscando entre outras coisas aquilo que só em Jesus você pode encontrar. Faça essa oração nesta noite. Se você é essa pessoa e deseja ter uma atitude para com o Senhor Jesus nesta noite, faça um compromisso com Ele nesta noite. Talvez você sentiu no seu coração esse desejo de buscar ainda mais, de estar na presença dEle ainda mais, de reconhecê-lo como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Fale nesta noite com os seus lábios. Se você quiser vir aqui à frente, ou talvez assim que o culto, essa reunião, aliás, se encerrar, porque o culto ainda vai continuar na sua casa. Aonde você estiver, o culto vai continuar. Talvez no final da reunião você queira conversar conosco e entregar a sua vida completamente para Jesus, se reconciliar com o Senhor, porque o mundo não pode te dar o que só Ele pode te dar. Você pode buscar no mundo, mas você não vai encontrar. Só em Cristo você encontra salvação, libertação, transformação, mudança de vida, resultados transformadores. Só nele, só nele. É só em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.